Salve, salve pessoal, todos sejam muito bem-vindos aí à nossa próxima aula de arte, né? Então, né, se liga aí, vamos lá. Vamos aprender mais um pouquinho, dando continuidade ao conteúdo. Se liga lá. Eu espero então que todos estejam muito bem, né, se cuidando aí. Sei que estão todos ansiosos para retornar às aulas, né? O professor está com saudade de vocês. Não vê a hora de colocar todos na sala de novo para a gente poder ter aquele papo gostoso sobre arte. E dando continuidade ao nosso conteúdo, nós estávamos vendo lá um pouquinho sobre o Egito, né? Teve aquela introdução, falei um pouquinho sobre a lenda, né, de Ísis, Osíris, Horus. Por que eu falei um pouquinho sobre eles? Porque é importante saber sobre esse mito, para a gente entender a crença dos egípcios, para a gente entender melhor a sua arte, a sua cultura, tá? Então, ali, bem resumido, vocês viram que naquele mito que eu contei para vocês que Osíris, ele morre e renasce, e depois vai reinar no mundo dos mortos, né? Ele que vai lá selecionar quem pode continuar a vida e quem não pode, né? Continuar a vida após a morte. Então é assim, a gente tem que entender que toda a cultura egípcia, ela está voltada no mito e na ideia do renascer, da vida após a morte, de dar continuidade à sua vida depois que você morre, né? Então, existem símbolos muito importantíssimos na cultura egípcia, como, por exemplo, o Sol. O Sol, para eles, é um símbolo de renascimento. Por quê? Porque o Sol, ele nasce, né, todos os dias e ele se põe, ele morre todos os dias. Então, para eles, o Sol é o Deus máximo. Ok? Então, é legal só para ir se situando um pouquinho mais. E tudo, praticamente tudo que é construído por eles, pelos egípcios, na parte cultural, vocês irão perceber que tem a ver com o mito do renascimento, com a ideia de renascer, tá? Nós vamos abordar hoje um pouquinho sobre a arquitetura egípcia, tá? Vamos falar um pouquinho, principalmente ali, falou de arquitetura egípcia, a gente já lembra do quê? Pirâmides. Então eu vou falar um pouquinho sobre as pirâmides, né? Existem 4 tipos de pirâmides. A mastaba, a pirâmide com degraus, a pirâmide de parede lisas e a pirâmide invertida, tá? A mastaba. O que é uma mastaba? A mastaba, na linguagem árabe, né? Ela significa banco, bancada, algo assim. Por quê? Porque a mastaba, ela parece um banco, ela tem mais ou menos esse formato assim. Ela é trapezoidal, tá? Então ela parece um trapézio. E aí o que acontece? Essa mastaba, com o passar dos tempos, ela não é suficiente para guardar ali tudo o que eles querem, né? Porque quando se enterra uma pessoa nobre, com ela vai muitos dos seus pertences, muitas de suas riquezas. E aí a mastaba, se ela é pequena assim, conforme vai enterrando gente ali, não tem mais espaço para guardar todo aquele material que vai junto com ela. E aí o que acontece? Eles vão levantando, vão colocando uma mastaba em cima da outra, e ela vai parecer uma pirâmide com degraus, ela vai parecer uma escadaria, tá? Então, é importante se ligar nisso. Uma mastaba em cima de outra mastaba, em cima de outra mastaba, em cima de outra, e assim a mastaba inicial dá origem à pirâmide de degraus, certo? Então ali nós temos a
pirâmide de degraus, que nada mais é, como eu já havia dito, né, uma mastaba sobre a outra. Há quem acredite que essa pirâmide de degraus seria um desejo do faraó, ou dos faraós que as construíam, de querer estar mais próximo de quem? Dos deuses, né? Então, por isso que ela lembra uma escadaria. Uma escadaria. Então, é o seguinte. Quando eles construíam a mastaba, colocava outra em cima, colocava outra, virava uma escadaria com o intuito de chegar mais próximo de Deus, dos deuses. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das mastabas não, desculpe, sobre uma das pirâmides de escadaria que ainda existe, tá? É a pirâmide do Djoser. E ela começou como uma mastaba mesmo. Inicialmente, ela tinha 8 metros. 8 metros de altura, a mastaba. Aí, posteriormente, ela passou a ter 43 metros de altura. Né? Djoser, querendo chegar mais próximo dos deuses, aumentou ela um pouquinho, foi para 43 metros de altura. E, posteriormente, ela é concluída com 60 metros de altura. Tá? Será que Djoser estava mesmo, né, querendo encontrar os deuses logo para fazer uma mastaba? Mastaba não, desculpa, uma pirâmide de degraus tão alta? Provavelmente sim, né? Tava louco, ansioso para encontrar os deuses. E essa pirâmide do Djoser, ela era subterrânea. Então, tinha ali a pirâmide de degraus, tinha a câmara principal onde estava localizado o corpo do Djoser, e para baixo, né, subterrâneo, existia uma outra câmara que guardava o corpo da mulher do Djoser, tá? Tanto o corpo quanto as riquezas. E era muito, muito difícil de chegar até essas câmaras. Por que é difícil de chegar até essas câmaras? Por que era muito bem guardado, muito bem escondido tudo? Porque lembrem-se sempre da parte da ideia de renascimento, tá? Para eles, para os egípcios, eles tinham que guardar muito bem os corpos, porque esses corpos iriam renascer. Então, se estivesse faltando um braço, como que ele iria renascer incompleto? Não tinha como renascer incompleto. Então, ele seria impossibilitado de renascer, tá? A não ser que ele já não tivesse em vida. Mas se ele perde uma parte do seu corpo após a morte, se alguma coisa acontece com o corpo dele depois de morto, ele seria impossibilitado de renascer, porque ele estaria imperfeito. Tá? Então, levava meses depois que um deles morriam, meses, tá? Eles preparando o corpo, cuidando, mumificando esse corpo, né? Preservando todas as partes, porque eles acreditavam no ritual do renascimento. Depois que colocasse na pirâmide, esse corpo, se ele foi digno, ele iria renascer no pós-vida, tá? Ele iria lá se encontrar com Anubis iria pegar o coração dessa pessoa que foi se encontrar com Anubis para ver se era digno de renascer ou não. É colocado numa balança, o coração dele colocado numa balança e uma pluma, uma pena, né, aquelas balanças de dois lados, e a pena do outro lado. O coração, ele tinha que ser tão leve quanto a pluma. Isso quer dizer o quê? Que ele não teve pecados em vida, então ele é um ser digno de renascer. Agora, se o coração pesa, fica mais pesado que a pluma, ele não seria digno de renascer. Então, Osíris não daria permissão dele continuar vivendo a sua vida após a morte. Tá? Então, era tudo muito
muito meticuloso, muito bem guardado, muito bem cuidado, ok? Então sempre lembrem-se, falou de mitologia egípcia, lembrem-se do mito ou da ideia da cultura do renascer, do viver novamente, tá? Outra coisinha que eu ainda não falei, quando o imperador morria, né, o faraó morria, nas câmaras eram colocado toda a riqueza, às vezes colocavam animais que ele tinha, um ou outro, por exemplo, tem um cavalo que é do faraó. O faraó morreu, eles vão enterrar o cavalo junto com o faraó. Por quê? Para esse cavalo continuar com o faraó na vida após a morte. Ah, vamos colocar muita riqueza para ele poder ter uma boa vida depois, para ele seguir a sua vida depois da morte. Então, por isso que as pirâmides eram cheias de ouro, cheias de pertences valiosos. Quando ele tinha muita plantação, por exemplo, ele tinha uma colheita enorme, ele era dono de colheitas. Não tem como você pegar a colheita e colocar tudo dentro de uma pirâmide. O que eles faziam? Eles desenhavam nessa câmara, mas isso fica mais para frente, tá? Quando a gente for falar sobre os desenhos, sobre o desenho da arte egípcia. Por essa aula é isso, falamos sobre mastaba, pirâmide de degraus, um pouquinho mais sobre a ideia de renascimento da cultura egípcia, né, do acreditar na vida após a morte. Próxima aula, vamos falar sobre pirâmide de paredes lisas, a pirâmide invertida, e se der tempo a gente começa a falar sobre desenho ou escultura, tá? Então, até a próxima, cuidem-se. Tchau.